Depois do caos de um relacionamento, chega, enfim, aquele momento simples e gostoso. A paz de um café fresquinho em nosso canto, que abraça, consola e acalma a nossa mente. Você já sentiu o coração apertado depois de um relacionamento tóxico que te consumia por dentro? Aquela sensação de pressão, e o maior erro foi acreditar em algo que já havia acabado, apenas porque o silêncio te assustava. Não é o som do outro que te faz falta. É o eco de tudo o que você tentava ser enquanto lutava para ser alguém para alguém. E de repente, sem aviso, você acorda e percebe. As conversas cessaram, as promessas se apagaram e o que resta é aquele vazio que sussurra. E agora? Quem sou eu sem aquilo que eu tentava salvar? É nesse instante que muitos se perdem. Tentam preencher o vazio com pressa, com distrações, com novas pessoas, mas o que realmente falta nunca esteve fora. Estava dentro, esperando ser ouvido. Então, pegue um café fresquinho, sente-se em um lugar tranquilo e respira fundo. Seja bem-vindo. Aqui, este espaço é como um cobertor quentinho que te abraça em momentos difíceis. Vamos conversar. Talvez você ainda esteja aí, tentando entender como algo que parecia tão intenso acabou deixando tudo perdido e sua vida bagunçada. Talvez você ainda espere um pedido de desculpas, uma mensagem, uma explicação que nunca vem. Mas a verdade estoica é dura e libertadora. O fechamento que você busca nunca virá de fora. Ele nasce quando você aceita que nem tudo precisa se encaixar para seguir em frente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o que vem depois do fim. Não sobre o amor perdido, mas sobre o poder de reconstruir o que ficou. Porque há algo profundamente transformador em aprender a viver sem o peso de querer ser compreendido. Depois do fim de um relacionamento que consumia cada pedaço da sua energia, você entra em casa e percebe que tudo mudou de repente. Não apenas no mundo externo, mas principalmente dentro de você. Os móveis permanecem nos mesmos lugares, as paredes não mudaram, e mesmo assim a sensação de vazio se instala como se o ambiente inteiro, cada som, cada pequeno detalhe, agora parece ecoar a memória do que se foi, trazendo à tona não apenas lembranças, mas perguntas silenciosas que você nunca soube fazer em voz alta e que talvez nunca tenham respostas claras. É nesse instante que você percebe que a solidão não é apenas um estado físico, não é apenas o fato de estar sozinho, mas é o impacto psicológico de sentir que aquilo que você mais acreditava possuir, atenção, carinho, compreensão, evaporou e deixou apenas espaço para você se confrontar consigo mesmo, com suas próprias escolhas, com seus erros e com as partes de si que foram moldadas pelo outro, muitas vezes sem que você sequer percebesse, e é exatamente nesse ponto que a filosofia estoica oferece não apenas consolo, mas um guia prático para lidar com o que, a princípio, parece insuportável. Porque os estoicos entendiam que a dor, quando enfrentada com lucidez, é transformadora, e que o verdadeiro teste de força não está em controlar o outro, nem em recuperar o perdido, mas em dominar a P. Você ainda possui a única coisa que ninguém jamais poderá tirar: a capacidade de escolher como reagir, como caminhar, como reconstruir-se a partir do que sobrou, mesmo que esse sobrou pareça pequeno ou fragmentado demais para sustentar qualquer esperança. E então você senta, talvez sozinho, talvez com a companhia silenciosa de um café recém-preparado que solta seu aroma pelo ambiente e cria um momento de pausa no mundo que continua a girar lá fora, e percebe que cada gole não é apenas mas um ritual que conecta você consigo mesmo. Um lembrete de que a vida continua, mesmo que a vida que você conhecia tenha mudado radicalmente. E é nesse instante que começa a surgir algo inesperado, uma sensação de presença, de estar consigo de forma que talvez nunca tenha experimentado antes. Porque antes, mesmo nos momentos de suposta intimidade, você sempre compartilhava sua atenção,
sua energia, seus pensamentos. E agora sim, reconhecendo a dor, permitindo-se senti-la, sem fugir, sem distrair-se, sem culpar o outro, apenas reconhecendo que a dor existe e que ela, de algum modo, veio para ensiná-lo algo que o amor, enquanto não poderia ensinar. Depois de toda a solicitude, depois de tanto cuidado, esforço e atenção dedicados ao que parecia frágil, chega um momento inevitável, o instante de dar uma nova chance. Nem sempre é fácil reconhecer esse ponto. Muitas vezes o coração hesita, a mente lembra das feridas, o corpo sente entre cautela e coragem, que nasce a oportunidade de reconstruir algo que ainda pode ter valor. Dar uma nova chance não significa ignorar o que aconteceu ou esquecer as falhas do passado. Significa olhar com clareza, discernir o que vale ser preservado e separar o que precisa ficar para trás. É compreender que, assim como a vida se renova a cada manhã, nós também podemos nos renovar, reconstruir relações e permitir que o que é digno de crescimento floresça novamente. Marco Aurélio nos ensinaria que a virtude e a razão devem guiar cada escolha. Antes de estender a mão ou abrir o coração novamente, pergunte a si mesmo: estou sendo guiado pela emoção momentânea ou pela clareza da minha própria consciência? Epicteto reforçaria que a liberdade e Sêneca lembraria que o tempo é precioso e não deve ser desperdiçado em amarras que não acrescentam. Dar uma nova chance é um ato consciente, não uma fuga da dor, mas uma afirmação de que estamos prontos para crescer, aprender e agir com lucidez. Na vida moderna, dar uma nova chance também significa preparar o ambiente interno e externo. Significa reconstruir a rotina, fortalecer a mente, limpar a memória emocional e criar espaço para que a relação possa, de fato, ser diferente. Não se trata de repetir erros, mas de aprender com eles, de olhar para cada gesto com atenção e intenção. É o momento de agir sem pressa, de sentir sem medo, de conectar sem se perder. E aqui está um gatilho sutil para você refletir. Quantas vezes você evitou uma oportunidade por medo, orgulho ou ressentimento, apenas para descobrir depois que perdeu algo que poderia ter florescido? A verdadeira força está em reconhecer o próprio valor, a própria capacidade de escolher e em permitir que a vida nos ofereça novas chances, mesmo depois de decepções. Se você já passou por isso ou sente que está nesse momento de reconstrução, comente leve e compartilhe como se sente ao considerar dar uma nova chance. Sua experiência pode inspirar outros a olhar para suas próprias relações com coragem, discernimento e sabedoria. Dar uma nova chance é, acima de tudo, um ato de consciência. É reconhecer que o passado existe, mas não precisa aprisionar o futuro. É permitir que o aprendizado transforme mágoa em compreensão, frustração em paciência, dor em sabedoria. É caminhar com a mente clara e o coração aberto, guiado pela razão e pela experiência, pronto para viver o que ainda pode florescer, sem perder o próprio equilíbrio. E é aqui que muitos tropeçam, porque a sociedade moderna insiste em ditar que a solidão é um castigo, que estar sozinho significa fracasso, que não ter a companhia constante de outro é sinal de que algo está errado com você. Mas os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade não depende do outro. Ela nasce quando você percebe que estar sozinho não é ausência, mas oportunidade, que o silêncio não é vazio, mas espaço para reflexão e que o fim de um relacionamento conturbado não é apenas uma perda, mas também a chance de redescobrir-se, de construir uma vida que não dependa da aprovação, da atenção ou do afeto de ninguém além de você mesmo. E é nesse momento, quando você encara o próprio reflexo e percebe que ainda está inteiro, que começa a surgir a primeira fagulha de algo que ninguém poderia ter dado a você. A autossuficiência emocional, aquela força silenciosa que permite que você respire sem precisar preencher o espaço com memórias ou expectativas externas,
e que transforma cada momento de solidão em uma oportunidade de crescimento profundo e lúcido. Mas claro, isso não acontece de imediato. O coração ainda dói, o silêncio ainda assusta, a cama ainda parece maior e mais fria do que antes. O som do seu próprio passo pela casa lembra que antes havia alguém dividindo o mesmo espaço, os mesmos horários, as mesmas rotinas, e agora só há você e suas próprias escolhas. E cada escolha parece pesar mais, porque o vazio amplifica cada decisão, cada gesto, cada palavra não dita. E é exatamente nesse ponto que a mente começa a trabalhar de forma silenciosa, observando padrões, reconhecendo hábitos que você nem sabia que tinha, refletindo sobre suas próprias necessidades, desejos e limites, e entendendo que, se antes você se moldava para se encaixar no outro, agora é hora de redescobrir quem você é quando não precisa se encaixar em mais ninguém. E é aí que o verdadeiro aprendizado começa. A lucidez de perceber que a reconstrução não depende do retorno do outro, mas da sua própria capacidade de se aceitar, se compreender e se priorizar de forma consciente e amorosa. Sabedoria estoica para reconstrução emocional 1. Marco Aurélio. Controle das emoções e observação interna. A primeira lição que Marco Aurélio nos deixa é a importância de observar a própria mente sem se deixar dominar por impulsos externos. Ele dizia, em essência, que os eventos fora de nós não têm poder sobre nossa felicidade, a menos que o permitamos. No contexto de um relacionamento conturbado, isso significa que a dor, a raiva ou a frustração que sentimos não precisa definir nossa vida diária. Hoje, isso se aplica quando você percebe que não precisa responder a mensagens, cobranças ou lembranças que despertam sofrimento. O controle das emoções é a chave para reconstruir a rotina, encontrar equilíbrio e recuperar autonomia. Cada gesto de atenção a si mesmo, cada hábito restaurado, cada reflexão sobre os próprios sentimentos é uma forma prática de aplicar a filosofia de Marco Aurélio no mundo moderno. 2. Epicteto. Aceitação e foco no que está sob nosso controle. Epicteto ensina que a verdadeira liberdade emocional nasce quando focamos apenas naquilo que podemos controlar e deixamos de lutar contra o que não depende de nós. No fim de um relacionamento, muitas pessoas se prendem àquilo que já passou. Palavras ditas, promessas quebradas, expectativas frustradas. A sabedoria estoica sugere: concentre-se no que está em suas mãos, seus hábitos, sua rotina, suas decisões diárias. Hoje, isso significa reconstruir a própria vida com consciência, respeitar o tempo necessário para se recuperar, não se deixar levar por novas distrações emocionais e criar um espaço interno de serenidade antes de se lançar em novos vínculos. É no domínio sobre si mesmo que reside a verdadeira paz e estabilidade emocional. 3. Sêneca. Reflexão sobre a vida e a virtude. Sêneca nos lembra que não devemos desperdiçar nosso tempo com dor que não constrói, nem com rancor ou obsessão pelo que já terminou. Ele dizia que a vida não é curta, mas que é desperdiçada por quem se apega ao que não pode mudar. Hoje, isso se traduz em permitir-se sentir a perda, a tristeza e a frustração, mas sem se deixar aprisionar por elas. É reconhecer que a reconstrução da vida começa com a aceitação, com o cultivo da própria virtude e com a atenção ao presente. Ao aplicar a lição de Sêneca, entendemos que não é o outro que nos define, mas nossas escolhas, nossa disciplina e nossa capacidade de agir com consciência mesmo diante da adversidade. 4. Aplicação moderna, reconstrução da rotina. As 3 ideias estoicas convergem para um ponto essencial. A reconstrução da rotina não é apenas uma necessidade prática, mas um ato de autodomínio e amor próprio. Marco Aurélio nos dá a observação interna,
Epicteto nos dá o foco no que controlamos e Sêneca nos lembra da importância de não desperdiçar tempo com o que não constrói. Na prática moderna, isso significa organizar cada dia de maneira consciente. Definir horários, cuidar da saúde física e mental, criar hábitos que fortalecem a mente e o corpo e respeitar o próprio tempo antes de se lançar em novos relacionamentos. Cada escolha consciente é um passo em direção à liberdade emocional e à lucidez. E é aqui que a filosofia antiga se revela poderosa no mundo contemporâneo. 5. Aplicação moderna. Gestão da emoção e relações futuras. Outro ponto de aplicação direta é a preparação para relações futuras. Os ensinamentos estoicos não dizem que devemos evitar pessoas, mas sim que devemos primeiro cultivar a estabilidade interna. Marco Aurélio lembra que a serenidade interior protege de reações impulsivas. Epicteto reforça que somente quando dominamos nossas escolhas podemos nos relacionar com consciência. Sêneca ensina que não devemos permitir que o passado defina o futuro. Hoje, isso significa que qualquer relacionamento futuro só será verdadeiramente saudável se vier como complemento de uma vida já reconstruída e não como remédio para vazios emocionais. 6. Aplicação moderna, resiliência e lucidez. Por fim, os estoicos nos mostram que a resiliência nasce da prática diária e do domínio sobre a mente. Cada momento em que você escolhe não reagir ao impulso de dor, cada decisão de se cuidar antes de se abrir para o outro, cada reflexão sobre os próprios sentimentos é uma construção de força interior. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, embora de tempos diferentes, convergem na mesma lição. A lucidez não é passiva, é uma prática ativa que nos permite atravessar períodos difíceis sem nos perdermos, mantendo a mente clara, o coração forte e a vida equilibrada. Enquanto você ouve este vídeo, imagine-se aplicando cada uma dessas ideias na sua própria vida, organizando a rotina, cultivando hábitos, refletindo sobre emoções e preparando-se para futuros relacionamentos de forma consciente. Se esse conteúdo está ajudando você a enxergar de forma mais clara e lúcida, inscreva-se no canal Mandamento Estoico, curta o vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. Conte como você está reconstruindo sua vida e quais práticas estoicas ajudam você a manter a mente clara e o coração forte. Se você está vivendo isso agora, talvez reconheça a sensação de entrar em um ambiente que antes parecia seguro e familiar, mas que agora parece estranho, frio e distante. E de repente, cada objeto, cada detalhe, cada canto da casa parece refletir o que não existe mais. E essa percepção pode gerar ansiedade, medo e tristeza, porque você está diante da liberdade que nunca pediu, mas que inevitavelmente chegou. E os estoicos nos ensinam que a liberdade verdadeira assusta justamente por isso. Ela mostra que não há mais ninguém para preencher seus vazios e que toda a responsabilidade de sua própria felicidade, de sua própria reconstrução, está em suas mãos. E é nesse momento que a lucidez se torna vital, porque entender que você é suficiente, que você tem valor e que pode reconstruir sua vida sem depender de ninguém, é o primeiro passo para transformar o sofrimento em força, o caos em clareza e a perda em autoconhecimento profundo. E talvez você ainda sinta aquele impulso de ligar, de escrever, de buscar explicações, de procurar sinais de que algo poderia ter sido diferente, mas a sabedoria estoica lembra: tudo que acontece fora do seu controle não merece mais sua energia, e que cada tentativa de alterar o passado é apenas mais uma oportunidade de se perder no que já não pode ser mudado. E quando você finalmente percebe isso, algo muda dentro de você. Um peso invisível começa a se dissolver, a ansiedade diminui, e você começa a perceber que o mundo externo não é quem define seu valor, e que cada momento sozinho não é vazio, mas oportunidade,
Cada silêncio não é abandono, mas espaço para reconectar-se consigo mesmo. Cada ausência não é punição, mas convite à autonomia emocional. E é nesse ponto que você respira e percebe que ainda pode sorrir, ainda pode sentir prazer nas pequenas coisas, ainda pode caminhar, ainda pode viver de forma consciente e lúcida. E é exatamente essa percepção que transforma a dor em aprendizado e o fim em recomeço. E é nesse ponto que você percebe que cada lágrima derramada não foi em vão, porque cada uma trouxe consciência, cada uma trouxe força, cada uma trouxe a capacidade de enxergar a vida de forma diferente, mais profunda, mais intensa, mais sua. E nesse instante você percebe que o que parecia um fim absoluto é, na verdade, o início de algo novo, uma vida reconstruída a partir de você, para você, por você. E é nesse processo de adaptação à nova rotina, de observar o silêncio que agora preenche cada cômodo, que a filosofia estoica oferece ferramentas profundas para compreender a solidão de forma diferente. Não como punição ou fracasso, mas como oportunidade de crescimento interno. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seus diários que a solidão, quando bem compreendida, é uma condição natural para o ser humano, porque ninguém pode caminhar consigo mesmo sem, em algum momento, se encontrar frente a frente com sua própria mente, seus pensamentos e seus sentimentos. Ele dizia que não precisamos de aprovação externa para nos sentir inteiros. É no recolhimento, no momento em que nos afastamos do tumulto do mundo e das expectativas alheias, que conseguimos perceber nossa própria força e clareza. Quando você se vê sozinho, após um relacionamento conturbado, cada canto do ambiente parece refletir o que não está mais presente. E é fácil sentir medo ou ansiedade diante desse eco de ausência. Mas Marco Aurélio nos ensina que este é justamente o momento de perceber que a solidão não é inimiga, ela é aliada. Ele nos lembra que a mente humana, quando não está ocupada em agradar ou buscar aceitação externa, revela uma sabedoria que não é acessível em meio ao barulho do mundo. E essa sabedoria, silenciosa e firme, é a base para reconstruir a vida que o outro não pode mais compartilhar com você. Epicteto, por sua vez, enfatiza que a solidão nos coloca diante de nossa própria liberdade. Ele afirmava que nada fora do nosso controle deveria abalar nossa paz interior e que a verdadeira liberdade consiste em reconhecer que somos responsáveis apenas pelas nossas escolhas, pensamentos e ações. Quando você percebe que o término de um relacionamento não determina sua felicidade ou valor, mas apenas cria um cenário onde sua autonomia é testada, você começa a compreender o poder que existe na solidão. Epicteto dizia que a opinião do outro só tem peso se você permitir. E de forma semelhante, a presença ou ausência de alguém nunca deve definir o seu estado interior. Enquanto você caminha sozinho pelo apartamento, percebendo que as manhãs não começam mais com uma rotina compartilhada, cada movimento, cada hábito, cada pequeno gesto, preparar um café, organizar a mesa, abrir a janela e sentir o vento, se torna um exercício de consciência e presença. Marco Aurélio aconselhava olhar para esses momentos como uma oportunidade de diálogo interno, um momento de treinar a paciência, a atenção e o autocontrole. Cada pequeno detalhe que antes passava despercebido agora se torna uma ferramenta de autoconhecimento. É natural que nas primeiras semanas ou meses a solidão assuste. A cama parece maior, o silêncio mais pesado, e a ausência de alguém para compartilhar pensamentos faz com que a mente se encha de perguntas não respondidas. Mas Epicteto nos lembra que a mente humana é moldável. Quanto mais você pratica a observação das próprias emoções, mais consegue distinguir entre o que realmente merece sua energia e o que é apenas fruto do medo ou da expectativa de aprovação.
Cada momento sozinho se transforma, então, em um laboratório de autodomínio, onde você aprende a ouvir, refletir e escolher respostas conscientes, em vez de reagir impulsivamente. Imagine-se entrando em um café sozinho, observando o movimento à sua volta e percebendo que o conforto de uma bebida quente e de uma rotina simples pode substituir, de forma saudável, a ansiedade de sentir falta do outro. Marco Aurélio escreveria que este é um exemplo do que ele chamava de prazer moderado, não dependente da presença de outra pessoa, mas da capacidade de encontrar significado nas pequenas coisas, de viver cada instante com atenção plena, sem esperar que ninguém preencha o vazio interno. Epicteto, ainda mais direto, enfatizaria que a solidão é um teste para a sua virtude. Ele diria que o coração que ainda depende do outro para se sentir completo não conhece a verdadeira liberdade e que aprender a estar sozinho, sem ressentimento, sem medo ou ansiedade, é o caminho para compreender que a vida só precisa de uma companhia que sempre esteve presente, a sua própria razão e discernimento. Cada momento em que você sente a ausência, mas não se deixa consumir por ela, é uma vitória silenciosa sobre a própria mente. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam, porque a sociedade moderna não valoriza a solidão como espaço de crescimento. Ela a pinta como fracasso, como falta de habilidade social ou como incapacidade de manter relações. Mas os estoicos viram a solidão como uma oportunidade de fortalecimento, como um tempo de reconstrução da mente e do caráter, onde cada pensamento é observado, cada emoção é reconhecida e cada escolha é feita com mais consciência. O fim de um relacionamento conturbado não é um ponto final definitivo, mas uma vírgula, uma pausa que convida você a escrever o próximo capítulo da sua vida, com clareza, consciência e lucidez. Se você chegou até aqui, sente-se um momento e respire fundo. Reconheça cada emoção que surge, cada lembrança que desperta, cada insegurança que insiste em aparecer. E neste instante, se você se identifica com essa situação, comente abaixo a palavra leve. Quero saber quem mais está passando por isso, quem já se viu nesse mesmo cenário, tentando caminhar sozinho, enquanto o coração ainda se ajusta à ausência de quem antes era presença constante. Esse simples ato de compartilhar cria conexão e, de alguma forma, começa a dissolver o peso que insiste em permanecer, porque estar sozinho não é sinônimo de estar perdido. Estar sozinho é, muitas vezes, o caminho para se reencontrar. Marco Aurélio enfatizava que a presença do outro não é necessária para encontrar sentido na vida. Epicteto reforçava que o controle da mente e das emoções é o que garante a liberdade, mesmo quando tudo ao redor parece incerto ou hostil. Cada passo que você dá, sem depender de validação externa, é um passo em direção à autossuficiência, à serenidade e à clareza de propósito. E à medida que você caminha por sua rotina agora sem programas de casal, sem compromissos compartilhados, sem pressões externas para agradar ou se moldar, começa a perceber algo profundo, a beleza na autonomia, a força no silêncio. Há crescimento no espaço que antes estava ocupado pelo outro, porque este espaço agora é exclusivamente seu e você pode preenchê-lo com pensamentos, hábitos e objetivos que refletem quem você realmente é e não quem você foi enquanto tentava ser o que esperavam de você. Cada café tomado sozinho, cada passeio feito sem companhia, cada minuto dedicado apenas a si mesmo se transforma em um ato de reconstrução. Marco Aurélio chamaria isso de viver de acordo com a natureza, vivendo plenamente aquilo que está sob seu controle. E Epicteto lembraria que a única coisa que realmente nos pertence é nossa mente, nossas escolhas e nossas ações. E que enquanto você cuidar disso, nenhum fim será capaz de te derrubar. E ainda assim, a mente insiste em revisitar o passado.
Os dias em que a rotina era compartilhada, os momentos que pareceram perfeitos em sua intensidade, as palavras não ditas, os gestos que ficaram no ar. Mas o estoico não luta contra essas lembranças. Ele as observa. Ele percebe que elas existem, que elas impactaram sua vida, mas que não precisam mais ditar seu presente. A dor do fim não é ignorada, é compreendida. A ausência não é sentida como punição, é percebida como oportunidade. A solidão não é vista como falha, mas como treino para fortalecer a mente, consolidar a liberdade e aprender a viver sem depender da presença do outro para sentir-se completo. Ao acordar em sua nova rotina, você percebe que cada gesto cotidiano se tornou, de repente, mais significativo. Preparar o café da manhã, escolher o que vestir, organizar o ambiente. Pequenas decisões que antes eram compartilhadas, agora são exclusivamente suas. E é nesse espaço que você começa a sentir algo inesperado. A percepção de que a vida não parou, que cada instante oferece novas oportunidades e que o mundo ainda contém beleza, mesmo quando o coração carrega marcas do passado. É um momento de reconstrução lenta, onde cada ação se transforma em aprendizado e cada hábito readquirido se torna um passo em direção à autonomia emocional. As manhãs, antes cheias de compromissos e rotinas compartilhadas, agora se tornam trilhas para descobrir quem você é fora da presença do outro. Caminhar até a padaria, sentir o ar fresco, ouvir o barulho da cidade, preparar-se para o trabalho ou para os estudos. Cada detalhe oferece a chance de observar suas próprias reações, de reconhecer emoções que antes estavam camufladas pela convivência intensa e, acima de tudo, de entender que sua paz não depende de alguém preencher o espaço ao seu lado. Marco Aurélio escreveria que é no domínio desses pequenos momentos que se manifesta a verdadeira liberdade. Cada escolha consciente é uma manifestação do controle sobre a própria mente, sobre o próprio destino. Epicteto acrescentaria que não devemos nos prender ao que não está mais em nosso controle. O término de um relacionamento conturbado não precisa determinar nossa felicidade futura. Cada passo que você dá, cada hábito que restaura, cada momento que se permite sentir ou refletir sem depender da aprovação do outro, é uma vitória silenciosa. E é aqui que surge um insight poderoso. Quanto mais você se concentra em si mesmo, mais percebe que o mundo não é apenas um lugar de perdas, mas de possibilidades ainda inexploradas. E nesse processo, novos hábitos começam a emergir. Talvez você descubra um gosto por atividades que antes nunca se permitiu. Um café na varanda enquanto o sol nasce. Um livro que há tempos estava na estante. Um caminho para o trabalho que revela paisagens que passavam despercebidas. Cada momento desses é como um fio que reconstrói sua vida, trazendo de volta um senso de controle e prazer genuíno, não derivado da companhia de alguém, mas da consciência de sua própria presença. E você percebe que, ao estabelecer essas rotinas, começa a criar uma espécie de refúgio interno, um espaço seguro que ninguém pode invadir. Marco Aurélio nos lembraria que a mente é o verdadeiro palácio onde a liberdade se manifesta, e Epicteto reforçaria que tudo fora do seu controle é apenas circunstância, mas tudo que você decide cultivar dentro de si, atenção, autoconsciência, disciplina, é sua fortaleza. Cada rotina reconstruída, cada hábito estabelecido é um tijolo dessa fortaleza que ninguém pode destruir. É nesse ponto que começa a surgir a sensação de um novo mundo. Um mundo onde você aprende a caminhar sozinho, mas não solitário. A sentir, mas não ser dominado pela emoção. A agir, mas de forma lúcida, consciente e alinhada com sua própria essência. A rua, a cidade, os cafés, os parques, tudo parece diferente quando visto através de olhos que se acostumaram a se observar de dentro para fora. E cada escolha, cada passo, cada sorriso que você permite brotar de forma genuína
sem depender da validação externa, se transforma em combustível para a reconstrução do seu senso de valor. E é natural que, enquanto descobre esse novo mundo, sua mente busque certezas externas, mas os estoicos lembram que a verdadeira segurança não vem de garantias externas, mas da confiança cultivada dentro de você. Marco Aurélio escreveria que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da clareza com que observamos o mundo e decidimos nossas ações. Epicteto complementaria que a tranquilidade surge quando percebemos que nada externo pode nos definir e que a única coisa que precisamos proteger é nossa própria mente, mantendo-a lúcida, calma e focada. E nesse ponto, é fundamental cuidar da próxima fase. Aprender a respeitar seus limites, suas emoções, seu tempo. Não se apresse em preencher a solidão com distrações ou pessoas, mas permita-se compreender o que verdadeiramente deseja e precisa. É a construção do alicerce para relações futuras mais conscientes, mais maduras, mais alinhadas com quem você realmente se tornou após o processo de reconstrução. Enquanto você trilha esse caminho, cada pequeno gesto se torna simbólico. Preparar o café com atenção, ler algumas páginas de um livro inspirador, caminhar em silêncio pelo bairro, refletir sobre seus pensamentos e emoções. Tudo isso é um treinamento estoico aplicado ao cotidiano moderno. Cultivar a paciência, o discernimento, a presença e compreender que cada passo, por menor que pareça, contribui para a reconstrução de uma vida equilibrada e lúcida. E se você está ouvindo isso agora, permita-se registrar sua experiência. Comente abaixo a palavra leve e compartilhe como está lidando com sua própria rotina pós-relacionamento. Isso cria conexão com outros que passam por situação semelhante, permitindo que pequenas luzes de insight se espalhem entre aqueles que ainda buscam se reencontrar. O processo de reconstrução também envolve reconhecer que a felicidade não é um destino, mas uma prática diária. Marco Aurélio nos ensinaria a observar cada manhã como uma oportunidade de agir corretamente, com atenção e virtude, independentemente das circunstâncias externas. Epicteto nos lembraria que cada hábito, cada escolha consciente, fortalece a mente, tornando-a resistente às incertezas, à ansiedade e às memórias que ainda insistem em aparecer. E então, aos poucos, você começa a perceber uma mudança sutil, mas poderosa. A solidão deixa de ser ameaça e se transforma em espaço de autoconhecimento. As manhãs que antes pareciam vazias, agora contêm momentos de clareza. Cada rotina solo é um lembrete de que você é capaz de cuidar de si mesmo, que a sua vida tem valor intrínseco, que você não depende de ninguém para sentir-se inteiro. E é exatamente nesse ponto que surge o verdadeiro poder do estoicismo aplicado ao cotidiano moderno. A capacidade de observar, refletir, reconstruir e avançar, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. O término de um relacionamento não define quem você é. O que define você é a forma como escolhe agir, como escolhe cuidar de si, como escolhe reconstruir sua vida com consciência, disciplina e lucidez. E se esse conteúdo ressoa com você, se inscreva no canal Mandamento Estoico, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Cada gesto simples fortalece a comunidade que busca sabedoria prática, clareza e controle emocional no mundo moderno. Porque a realidade é clara. Não é o fim do relacionamento que determina seu valor ou sua felicidade. É a forma como você escolhe caminhar depois, com atenção, presença e serenidade. E cada novo hábito, cada rotina reconstruída, cada momento solo é um passo na direção de uma vida mais autêntica, mais equilibrada e mais capaz de enfrentar desafios futuros sem medo, com clareza e força interior.
como reconstruir a mente, lidar com lembranças e preparar-se para o futuro sem dependência emocional. Enquanto você caminha por essa nova fase, a mente naturalmente revisita memórias, momentos compartilhados, palavras ditas e não ditas, gestos que agora parecem ecoar em um vazio que antes não existia. É aqui que muitos tropeçam, porque a memória insiste em trazer à tona a intensidade que existia, mesmo que essa intensidade tenha sido nociva ou desgastante. Mas o estoicismo nos ensina algo essencial. Não somos reféns das lembranças nem do passado. Marco Aurélio nos lembraria que os eventos externos não têm poder sobre nós, a menos que permitamos. E Epicteto reforçaria que a mente é nossa fortaleza e que tudo que está sob nosso controle deve ser protegido e cultivado com disciplina e lucidez. Você já se sentiu preso ao que ficou para trás, como se cada esquina da casa, cada objeto ou cada memória estivesse tentando te puxar para o que não existe mais. É nesse momento que é necessário respirar fundo, reconhecer cada emoção sem julgá-la e perceber que você está no comando da própria narrativa. Este é o primeiro passo para criar uma conexão verdadeira consigo mesmo. Reconhecer que os sentimentos existem, mas que eles não definem quem você é. Permita-se sentir, mas com consciência. Sinta a ausência, sim, mas perceba também o espaço que ela cria dentro de você. Um espaço livre para reflexão, crescimento e reconexão com o que realmente importa. É aqui que a filosofia estoica encontra aplicação prática na vida moderna. Cada sensação de perda, cada instante de saudade ou inquietação se torna uma oportunidade de fortalecer a mente, de cultivar a paciência e de aprender a navegar pelo fluxo das emoções sem se afogar nele. E aqui, querido ouvinte, quero que você saiba que não está sozinho. Mesmo que esteja fisicamente só, suas experiências ressoam com muitos outros que, como você, já sentiram o peso do término e a confusão que vem depois. Compartilhar esse momento, mesmo que apenas mentalmente, refletindo sobre ele enquanto escuta este vídeo, cria uma conexão invisível, um fio que une todos que buscam compreensão, lucidez e equilíbrio. Se você sente isso, comente leve abaixo e participe dessa rede de apoio silenciosa, mas poderosa. Enquanto você reconstrói sua rotina, é natural que a mente busque distrações externas, encontros casuais, mensagens inesperadas, novos compromissos, na tentativa de preencher o vazio deixado pelo término. Mas o verdadeiro poder está em resistir a essa tentação de fuga, em voltar a atenção para dentro e perceber que o que você realmente precisa nunca esteve fora. Marco Aurélio escreveria que a mente clara é mais valiosa do que qualquer companhia temporária. E Epicteto nos lembraria que a liberdade emocional nasce quando reconhecemos que nada fora de nós é responsável pelo nosso estado interno. Imagine-se sentando sozinho em seu espaço favorito, respirando fundo e permitindo que cada pensamento encontre seu lugar sem pressa. Cada detalhe ao redor, a luz entrando pela janela, o aroma do café, o som distante da cidade, se transforma em uma oportunidade de ancorar a mente no presente. Marco Aurélio diria que esse é o caminho para viver de acordo com a natureza, atento ao que está sob seu controle, indiferente ao que não pode mudar. Epicteto complementaria que é nesse silêncio e nessa atenção que a verdadeira força se revela, porque ninguém pode roubar aquilo que cultivamos internamente. É normal que surjam dúvidas. Será que vou encontrar alguém que realmente me compreenda novamente? Será que estarei pronto para confiar outra vez? O estoicismo nos ensina que essas perguntas são naturais, mas que a resposta não deve ser buscada em outro ser humano, e sim na própria preparação interior. Marco Aurélio nos lembraria que a virtude e a razão são as únicas certezas, e que uma mente disciplinada não depende de circunstâncias externas para estar em paz.
Epicteto reforçaria que o amor e a companhia só serão verdadeiramente significativos quando surgirem como complemento à plenitude já existente dentro de nós, e não como remédio para o vazio. Nesse caminho de reconstrução, você começa a perceber que pequenos gestos cotidianos, uma caminhada ao entardecer, ler um livro que toca a alma, preparar uma refeição com atenção, tem um poder surpreendente de restaurar a confiança em si mesmo. Cada hábito, cada rotina, cada instante vivido com presença e consciência se torna um exercício de autossuficiência, de lucidez e de preparação para um futuro onde a vida, seja ela compartilhada ou solo, tem significado profundo. E é aqui que a conexão com o ouvinte se intensifica. Eu quero que você sinta que enquanto escuta este vídeo, não está apenas ouvindo palavras, mas que estamos caminhando juntos. Cada reflexão proposta, cada insight estoico, cada recomendação de prática interna é pensada para criar uma ponte entre o seu presente e a vida equilibrada que você deseja construir. Se você se sente conectado, compartilhe nos comentários a palavra leve e diga como está lidando com a reconstrução da sua rotina. Sua experiência pode inspirar alguém que ainda está no início desse caminho. E à medida que essa reconstrução se consolida, você começa a perceber uma liberdade que antes parecia impossível. A ausência de alguém deixa de ser dor e se transforma em espaço de crescimento, reflexão e autodomínio. Marco Aurélio nos lembraria que o que acontece fora nunca deve dominar o que acontece dentro. Epicteto enfatizaria que o controle das próprias escolhas, emoções e ações é a verdadeira chave para viver com lucidez e força interior. A cada dia, você sente a diferença. Pequenas vitórias surgem no silêncio, na atenção plena, na constância de hábitos que fortalecem a mente. O café tomado sozinho, o momento de leitura, a caminhada solitária, cada gesto se torna símbolo da sua capacidade de se sustentar emocionalmente, de se respeitar, de se preparar para qualquer desafio futuro, seja ele emocional, social ou profissional. E é nesse ponto que muitos descobrem algo transformador. Estar sozinho não é sinônimo de estar incompleto. Pelo contrário, é a oportunidade de se tornar completo, de se reconstruir, de aprender que a felicidade e a estabilidade emocional não estão em outro, mas em você. É aqui que o estoicismo moderno se mostra prático. Cada momento solo, cada reflexão consciente, cada hábito cultivado é uma ferramenta que fortalece a mente, ensina a lidar com a ansiedade, a tristeza e a lembrança, e prepara você para um futuro mais equilibrado e lúcido. Se este conteúdo está tocando você, inscreva-se no canal Mandamento Estoico, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também está passando por um processo de reconstrução após o fim de um relacionamento conturbado. Cada ação simples fortalece a comunidade de pessoas que buscam clareza, autocontrole e crescimento emocional, mostrando que, mesmo depois de um término, a vida pode ser reconstruída de forma consciente e poderosa. Enquanto você se adapta à nova fase da vida, percebe que cada gesto, cada escolha, cada pequeno detalhe da rotina assume um significado mais profundo. Acordar, tomar o café, organizar o dia, tudo se transforma em um ato de autocuidado, em uma declaração silenciosa de que você agora está no controle do que acontece dentro de si. É um momento de pausa estratégica, de recuperação emocional, de reconstrução da mente e da vida. E aqui, Esrada, tudo pode parecer um antídoto para a dor, mas na verdade é apenas um disfarce temporário. A sabedoria estoica nos lembra que a cura verdadeira não está fora, mas dentro. É no silêncio, na atenção plena e na disciplina diária que a mente encontra seu equilíbrio. Imagine a sensação de entrar em casa depois de um dia comum, sem ninguém esperando, sem rotina a dois, sem compromissos compartilhados.
No começo, esse espaço pode parecer frio, vazio, até assustador. Mas aos poucos, ele se transforma em refúgio, em lugar seguro, em oportunidade de se redescobrir. É nesse momento que você percebe que estar só não significa solidão, mas sim liberdade para reconstruir a própria vida, reavaliar valores, prioridades e desejos. E enquanto você organiza sua rotina, é essencial cultivar hábitos que fortaleçam a mente e o corpo. Caminhar com atenção, meditar sobre pensamentos que surgem, escrever reflexões, cuidar da saúde física e mental. Cada gesto se torna um tijolo na construção de uma base sólida. Marco Aurélio escreveria que a disciplina diária é o alicerce da alma. Epicteto enfatizaria que a paz interior não depende do mundo exterior, mas da clareza de nossas escolhas e da constância de nossos atos. Este é o momento de se afastar do barulho, da pressa, das expectativas externas e da necessidade de agradar. Não se trata de rejeitar novas conexões, mas de dar a si mesmo o tempo necessário para se reconstruir. É como respirar fundo antes de mergulhar novamente em águas profundas. É o espaço entre as ondas, onde a mente se reorganiza, o coração se fortalece e a visão da vida se torna mais clara e lúcida. E aqui está um gatilho emocional poderoso. A vida que você reconstrói agora em silêncio, sem pressa e sem pressões externas, é a fundação de qualquer felicidade futura. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, quando respeita o próprio ritmo, qualquer nova relação, qualquer novo vínculo só virá como complemento de quem você já se tornou e não como cura do que faltava. Se você sente que está nesse momento de reconstrução, comente abaixo leve e compartilhe como está reorganizando sua rotina e respeitando seu tempo. Sua experiência pode inspirar alguém que ainda sente a ansiedade de se lançar antes da hora, mostrando que é preciso construir primeiro a fortaleza interna antes de se abrir para o mundo novamente. E lembre-se, cada hábito, cada momento dedicado a si mesmo, cada reflexão sobre emoções passadas é um investimento em você. Marco Aurélio nos lembraria que viver com virtude é estar alinhado com a própria natureza. E Epicteto reforçaria que a verdadeira liberdade emocional nasce quando dominamos o que sentimos e não nos tornamos reféns de circunstâncias externas ou desejos impulsivos. A cada dia que passa, você percebe pequenas vitórias. Acorda sentindo-se mais presente, menos dependente do que não pode controlar, mais consciente das próprias escolhas. Cada manhã sem pressa, cada refeição preparada com atenção, cada instante de silêncio se torna uma prova de que você está reconstruindo não apenas a rotina, mas a própria vida. E é nesse processo que o verdadeiro poder surge, não na presença de outro, não no barulho da companhia, mas na tranquilidade de perceber que você pode ser inteiro sozinho, sem precisar preencher vazios com distrações externas. Esse é o momento que os estoicos valorizavam. A liberdade de viver de acordo com a própria razão, de respeitar o próprio tempo, de escolher a própria paz antes de qualquer outra coisa. Se esse vídeo está ajudando você a se reconectar consigo mesmo, inscreva-se no canal Mandamento Estoico, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa aprender a respeitar seu tempo, sua rotina e sua própria reconstrução emocional. Cada gesto reforça que é possível atravessar o fim de um relacionamento conturbado com dignidade, consciência e força interior. Enquanto você atravessa esse momento de reconstrução, percebe que cada gesto cotidiano, cada escolha simples, cada hábito retomado ganha um significado muito mais profundo do que tinha antes. Acordar, preparar o café, organizar as coisas ao redor, andar pelas ruas conhecendo o próprio ritmo novamente, tudo se transforma em um ato consciente de cuidado consigo mesmo. Uma afirmação silenciosa de que agora você está no comando da própria vida e das próprias emoções.
É uma fase em que a vida começa a se reconfigurar, onde cada detalhe deixa de ser apenas rotina e passa a ser um passo firme na reconstrução de quem você é. E aqui está o ponto crucial. Não é hora de mergulhar em novos relacionamentos, nem de buscar companhia para preencher o vazio que ficou. Embora o coração muitas vezes peça calor humano, distração ou distração emocional, o que você realmente precisa neste momento é espaço e tempo para reorganizar sua própria mente. É um período de descanso estratégico, de atenção interna, de cultivo da força que existia dentro de você, mas que talvez estivesse adormecida ou dispersa pelo caos do relacionamento anterior. Epicteto nos lembraria que a liberdade verdadeira nasce do controle sobre nossos impulsos e desejos. E Marco Aurélio reforçaria que a mente equilibrada não é aquela que busca a satisfação imediata, mas aquela que respeita o próprio tempo de crescimento e reflexão. Você já percebeu como é fácil se perder ao tentar substituir o que foi perdido? Um encontro, uma conversa animada, uma mensagem inesperada, uma nova companhia, tudo parece remediar o que ficou, mas na verdade é apenas um alívio temporário. A sabedoria estoica nos ensina que a cura verdadeira não se encontra fora de nós, mas dentro. Cada instante que você dedica à sua própria atenção, cada gesto que promove autocuidado, cada reflexão sobre emoções passadas é um investimento em sua força interna e na sua clareza mental. Imagine chegar em casa após um dia comum, sem rotina compartilhada, sem expectativas externas, apenas com você e o ambiente que você reconstruiu. No começo, o espaço pode parecer frio, vazio, até desconfortável, mas aos poucos ele se transforma em refúgio, em lugar seguro, em oportunidade de se reconectar consigo mesmo. É nesse momento que você percebe que estar apenas com seus próprios pensamentos não é solidão, mas sim um processo de autoconhecimento profundo, uma chance de reconstruir hábitos, prioridades e valores. E é aqui que o estoicismo se torna extraordinariamente aplicável à vida moderna. Marco Aurélio nos lembraria que a virtude e a razão devem guiar nossas ações, que não devemos depender do que está fora para manter a mente em paz. Epicteto reforçaria que a força verdadeira surge quando dominamos nossas próprias escolhas, sentimentos e ações, sem permitir que circunstâncias externas nos desequilibrem. A liberdade emocional não vem do outro, mas do domínio sobre si mesmo. Neste processo, cada gesto cotidiano adquire importância simbólica. Caminhar pela vizinhança, sentindo o ritmo da própria respiração, preparar refeições com atenção, cuidar do corpo e da mente, reservar momentos de leitura ou reflexão, tudo se torna um exercício de reconstrução interna. Cada ato aparentemente simples fortalece a mente, traz clareza e prepara você para a fase seguinte, onde a vida começará a fluir com mais consciência e menos ansiedade. Ao mesmo tempo, é natural que surjam dúvidas e inquietações. Será que vou confiar novamente? Será que algum dia encontrarei alguém que me compreenda de verdade? O estoicismo nos lembra que essas perguntas são normais, mas que a resposta não deve ser buscada em outro, e sim na própria preparação interior. Marco Aurélio nos lembraria que a estabilidade não depende do mundo externo, mas da disciplina interna. Epicteto nos lembraria que relacionamentos futuros só serão verdadeiramente significativos quando surgirem como complemento de uma vida já equilibrada, e não como antídoto para um vazio não resolvido. Se você sente o peso de reconstruir sua rotina, este é o momento de se apegar às pequenas vitórias diárias. Cada manhã em que você escolhe se organizar, cada café tomado com atenção, cada momento dedicado à reflexão ou a um hábito que fortalece a mente, tudo isso se transforma em evidências concretas de que você está assumindo o controle do próprio destino.
É nesse processo de atenção e disciplina que o verdadeiro poder se manifesta, porque não há satisfação maior do que perceber que você é capaz de se sustentar emocionalmente, que não depende de ninguém para sentir equilíbrio, força e propósito. E aqui está um gatilho emocional importante. A sensação de autonomia que nasce ao perceber que você pode atravessar qualquer desafio emocional sem depender de respostas externas, sem esperar desculpas, mensagens ou explicações que talvez nunca venham. A ausência de outra pessoa deixa de ser dor e se transforma em oportunidade de crescimento, em espaço para cultivar hábitos que fortalecem a mente, o corpo e o coração. É nesse espaço que se constrói a verdadeira resiliência, aquela que não se abala diante de novos desafios, porque se apoia em pilares internos sólidos. Enquanto você escuta este vídeo, quero que saiba que cada reflexão tem o objetivo de criar uma conexão invisível, profunda, que vai além das palavras. Você não está apenas ouvindo instruções. Você está caminhando lado a lado com alguém que compreende o peso e a complexidade desse momento, que sabe que reconstruir a rotina e a mente é um processo gradual, que exige atenção, disciplina e paciência. Se você sente essa conexão, comente leve e compartilhe como está lidando com os desafios da reconstrução. Sua experiência pode inspirar alguém que ainda se sente perdido nesse caminho. E à medida que você avança, pequenas mudanças começam a se tornar grandes transformações. Acordar e sentir-se presente, perceber que não precisa correr atrás de companhia, que o mundo externo não dita seu valor ou felicidade, é uma conquista poderosa. Marco Aurélio nos lembraria que a virtude e a razão devem sempre guiar nossas ações. E Epicteto nos diria que a liberdade emocional surge quando você reconhece que o controle das próprias escolhas é o verdadeiro poder que ninguém pode tirar. É neste processo de reconstrução consciente que você descobre algo transformador. Estar sem dependência emocional não é sinônimo de estar incompleto. Pelo contrário, é a oportunidade de se tornar completo, íntegro, lúcido e pronto para qualquer desafio que o futuro traga. Cada gesto de atenção plena, cada reflexão sobre emoções, cada hábito reconstruído é uma ferramenta poderosa que fortalece a mente, ensina a lidar com ansiedade, tristeza e lembranças e prepara você para viver com clareza, serenidade e confiança. Como se proteger e evitar reações tóxicas. A vida moderna está cheia de desafios emocionais, redes sociais, ambientes de trabalho, familiares e relacionamentos podem, muitas vezes, gerar situações tóxicas que nos testam constantemente. A maior armadilha é reagir automaticamente, sem perceber que a verdadeira força está em controlar a própria mente. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos deixaram ensinamentos claros. Ninguém nos domina se não permitirmos, e a liberdade começa com o domínio sobre nós mesmos. 1. Reconheça o que você controla. O primeiro passo para se proteger é identificar com clareza o que depende de você e o que não depende. Palavras, julgamentos e ações de outras pessoas não estão sob seu controle. O que está sob seu controle é a reação que você escolhe ter. Epicteto dizia que ninguém nos fere, exceto pela interpretação que damos aos eventos. Imagine receber uma crítica ou provocação. Você pode reagir com raiva ou escolher observar, refletir e não se deixar dominar. Essa simples mudança de perspectiva é o início da liberdade emocional. 2. Respire antes de reagir. O poder de uma respiração profunda é subestimado. Quando sentimos raiva ou frustração, o corpo reage antes da mente. Marco Aurélio nos lembra que a mente deve preceder a ação. Um instante de respiração consciente permite recuperar clareza, avaliar a situação e decidir o melhor caminho.
Hoje, isso significa não responder imediatamente a mensagens agressivas, não discutir impulsivamente e não permitir que emoções momentâneas ditem suas ações. 3. Observe as emoções sem se apegar. A mente humana tende a se identificar com cada sentimento. Mas se você observa a raiva, a ansiedade ou a tristeza como nuvens passando pelo céu, elas perdem poder sobre você. Sêneca ensinava que a mente clara mantém a tranquilidade, mesmo em tempestades emocionais. No cotidiano, essa prática significa perceber o que sente, aceitar sem julgar e deixar que cada emoção siga seu curso natural sem dominá-lo. 4. Estabeleça limites claros. Proteger-se também envolve dizer não quando necessário. Limites não são agressão, são autocuidado. Em relacionamentos conturbados ou interações tóxicas, é essencial definir o que é aceitável e o que não é. Marco Aurélio enfatizava que não devemos permitir que o comportamento alheio determine nossa paz. Criar barreiras saudáveis evita desgaste emocional e protege seu espaço interior. 5. Use a comunicação consciente. Antes de responder, pergunte-se: minhas palavras vão acrescentar ou apenas inflamar a situação? A habilidade de falar com intenção evita mal-entendidos e confrontos desnecessários. Epicteto ensinava que devemos agir com razão, não com impulso. Hoje, isso significa escolher respostas ponderadas, escrever mensagens apenas depois de refletir e falar apenas o que realmente contribui para resolver o conflito. 6. Afaste-se quando necessário. Nem todos os confrontos merecem energia. Marco Aurélio lembrava que podemos escolher onde colocar nossa atenção. Retirar-se de discussões improdutivas, debates inflamados nas redes sociais ou conversas que não levam a nada é um ato de poder. Ao se afastar, você preserva energia emocional, evita reações tóxicas e mantém a mente clara para decisões que realmente importam. 7. Pratique a empatia estratégica. Entender que a agressividade ou negatividade do outro muitas vezes reflete medos, inseguranças ou frustrações pessoais é um escudo poderoso. Epicteto reforçaria que perceber a intenção por trás das ações nos permite não reagir de forma impulsiva. Hoje, isso se aplica ao lidar com pessoas que tentam provocar ou manipular. Você entende que o problema não é você, e sim a limitação emocional do outro, e age com serenidade. 8. Fortaleça a rotina de autocuidado. Uma mente e um corpo equilibrados resistem melhor à toxicidade. Sono adequado, alimentação saudável, exercícios físicos e momentos de reflexão são essenciais. Cada hábito fortalece a mente, aumenta a clareza e permite lidar com desafios emocionais sem perder a serenidade. Sêneca ensinava que a disciplina do corpo e da mente é base para a liberdade interior. Hoje, cultivar sua rotina é a melhor proteção contra o caos emocional. 9. Transforme críticas em aprendizado. Críticas, quando observadas com clareza, podem ser ferramentas de crescimento. Em vez de reagir com raiva, reflita: há algo útil nesta informação? Sêneca dizia que cada obstáculo oferece oportunidade de aprendizado. No contexto moderno, isso significa separar a intenção do ataque da chance de aprimorar sua postura, hábitos ou pensamentos. Aprender a extrair valor de situações desafiadoras transforma experiências negativas em força interior. 10. Cultive a paciência e a distância emocional. A pressa em reagir é inimiga da lucidez. Marco Aurélio nos lembra que a serenidade nasce da prática diária. Ao dar tempo a si mesmo para processar emoções, você evita respostas impulsivas e mantém controle sobre suas ações. No mundo atual, isso significa permitir que emoções se estabilizem antes de agir, que pensamentos se organizem antes de responder e que decisões sejam tomadas com clareza e não com impulso. Cada uma dessas 10 estratégias forma uma armadura invisível. Elas não isolam você do mundo, mas fortalecem a mente, reduzem a ansiedade
e protegem seu equilíbrio emocional. Aplicar essas práticas diariamente cria resiliência, disciplina e autonomia. 3 pilares da filosofia estoica que permanecem valiosos em qualquer época, especialmente quando lidamos com pessoas e situações que desafiam nossa estabilidade. E aqui está um gatilho emocional importante. Imagine-se atravessando momentos difíceis, sem ser arrastado pela raiva, sem perder energia em discussões inúteis e mantendo a paz interna mesmo quando o mundo externo está turbulento. A sensação de controle, clareza e poder é transformadora. Enquanto você escuta este vídeo, reflita. Quais dessas práticas você pode aplicar hoje? Qual delas ajudará você a atravessar conflitos sem ser dominado? Se sentir que este conteúdo faz sentido, comente força e compartilhe como aplica esses princípios em seu dia a dia. Isso ajuda não só você a consolidar o aprendizado, mas também inspira outros que enfrentam situações semelhantes. Se você ainda não é inscrito no canal Mandamento Estoico, aproveite agora e clique em inscrever-se. Cada reflexão ajuda a fortalecer a mente, treinar a lucidez e construir resistência emocional em um mundo que constantemente nos provoca e nos testa. Lembre-se, proteger-se e evitar reações tóxicas não é sinal de fraqueza, é demonstração de inteligência, consciência e disciplina. Cada escolha consciente, cada pausa antes de agir, cada reflexão sobre emoções e intenções cria um escudo que ninguém pode quebrar. Essa é a essência do estoicismo aplicada à vida moderna. Transformar desafios em aprendizado, emoções em clareza e conflitos em oportunidades de crescimento. Se você já aplicou alguma dessas ideias ou tem outra forma de se proteger e evitar reações tóxicas, compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a manter a mente clara e o coração forte. Digite "minha ideia" e conte pra gente como você lida com situações difíceis no dia a dia. Em resumo, proteger-se e evitar reações tóxicas não é sobre evitar o mundo ou se afastar das pessoas, mas sim sobre dominar a própria mente, escolher suas respostas com consciência e fortalecer a rotina emocional. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos mostram que a verdadeira liberdade nasce do autocontrole, da paciência e da lucidez diante das provocações diárias. Se você quer continuar desenvolvendo essa força interior e aprender a aplicar a filosofia estoica em cada desafio moderno, inscreva-se no canal Mandamento Estoico agora. Cada vídeo é um passo para uma mente mais clara, um coração mais forte e uma vida mais equilibrada. E antes de encerrar, quero agradecer a você que está assistindo, refletindo e se permitindo crescer. Sua atenção e participação fazem toda a diferença. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais reflexões poderosas. Obrigado.